pessoal, tudo bem? Oi, Gabi, que bom que você veio hoje. Ana Cláudia, Emanuele. Ana Cláudia, quanto tempo, não? Nossa, 2010 que a gente se viu pela última vez. Oi, Raquel. Raquel, nossa ponta firme das lives. Oi, Poli. Oi, Lu. Ô Lu, só porque você falou do canal do YouTube, eu fiz um canal lá do YouTube, tá? Agora você pode se inscrever lá no meu canal. Gente, vocês estão escutando bem? Tudo certo? Com som? Tá bom? Coloquem um joia aí pra mim. Gente, vocês já viram a minha caneca personalizada? Essa minha caneca aqui foi a Carol Andreotti que fez pra mim. Ganhei dela. Muito legal. Sim, Vivi. Oi Douglas. Como é que vocês estão aí no balé? Legal, gente. Monique. Que legal. Muito obrigada pela participação. E aí, gente, hoje o assunto é um pouco diferenciado. A gente vai falar um tema mais específico, mas na verdade eu quero conversar com vocês sobre a minha experiência em relação à endometriose, que não é uma experiência, vamos falar assim, de livros, né? É uma experiência de vivência, porque eu descobri a endometriose em 2019, mas o diagnóstico, né? Oi, Di. Oi, Carol. Então, eu vou repassar com vocês mais ou menos tudo o que aconteceu nessa situação da endometriose. Pode ser que algumas pessoas que estejam participando da live hoje já saibam, né, já conheçam toda a história, mas gostaria que vocês ficassem justamente para entender e talvez até passar isso para outras pessoas, porque eu pretendo deixar esse vídeo salvo no YouTube. Então, para quem entrou agora, tem um canal da Nutri lá, Samia Lucas, você pode me achar lá no YouTube agora, tá bom? Eu só coloquei um vídeo lá que eu já tinha de teste de uma receita, mas na verdade o canal não vai ser de receitas, porque eu não sou boa nisso, e sim vai ser sobre questões científicas mesmo, sobre o que a gente trabalha no consultório, coisas que a gente vem desenvolvendo de forma científica e da experiência clínica mesmo, tá bom? Silvana, muito obrigada. Márcio, Jaqueline, Jaque, obrigada por ter vindo. Natália, foi aniversário da Natália esses dias, gente. Ela comemorou por videochamadas, né, Nath? Então, gente, a gente vai falar sobre o que aconteceu. E lembrem-se, cada história é uma história. Então, hoje eu vou contar para vocês a minha história da endometriose, o tratamento alimentar que eu fiz e todo o tratamento complementar que eu fiz para parte da endometriose, que eu acho muito importante do pessoal que está aqui me acompanhando que tem endometriose, porque a gente muitas vezes acha que é só o tratamento hormonal, então vai no médico, descobre que tem, toma hormônio e tá tudo certo. Não é assim que funciona. O hormônio é um dos ajustes que a gente tem que ter em relação à pausa da menstruação, mas se você não cuidar da parte alimentar que alimenta de forma redundante a proliferação da endometriose, assim como se você não cuidar do seu aspecto emocional, psicológico, como mulher, o seu jeito perante as coisas, perante a vida, eu acho muito pouco provável que você entre em remissão na endometriose. Então ela vai acabar sempre voltando, né? Você pode às vezes ter feito uma cirurgia 2, 3 anos atrás ou recentemente, e quando você menos espera, você faz o exame de acompanhamento, o exame ginecológico, e você vê que a endometriose voltou. E cada mulher tem uma história também relacionada a onde está essa endometriose. Então, ela pode estar localizada no útero, ela pode estar
mas nos ovários, que é o meu caso, que é o endometrioma, é como se fosse um cisto dentro do meu ovário. Ela pode estar se disseminando pelo corpo, e teve paciente e teve casos que eu sei que estava até no diafragma, né, que é aqui essa parte aqui de cima, perto das nossas costelas. Então é algo assim que a gente tem que tomar muito cuidado e acompanhar, muito bem acompanhado, porque às vezes você não tem sintoma. Todo aquele quadro de endometriose que a gente meio que sabe, né? Que imagina, não, tem que ter muita dor. Eu não tinha dor nenhuma, né? É o que eu vou falar para vocês aqui. Então, do nada você descobre uma situação que você nunca imaginaria que você tinha. E como você lida com isso? No primeiro momento você fica revoltado e você não aceita. E depois você vai pensando o que você vai fazer a respeito. A Sara hoje entrou em contato comigo, tá falando que fez a cirurgia há 4 anos e voltou. Então, essa é uma situação que quem tem outras meninas aqui participando da live, que eu já sei de 2 aí que voltou a endometriose também e que fizeram cirurgia. Então, esse foi um dos pontos que eu me questionei quando o médico foi bem taxativo e na consulta ele falou, você vai ter que operar. E eu cheguei a marcar a operação. Só que isso vai ser uma história lá na frente. E eu falei, mas por que eu vou operar? Por que eu não posso fazer um tratamento? Por que eu não posso tentar primeiro? E se não der certo esse tratamento, depois eu opero? Por que tem que ser tudo na pressa, na afobação? Já que não era um caso relativamente grave. Então lembre-se, cada caso é um caso, cada situação é situação. A minha sorte, digamos assim, é que eu descobri isso muito rápido, muito no início. E como que isso começou? Começou quando foi dia 9/12 de 2019, foi um domingo, eu estava dormindo e eu acordei com uma dor muito estranha, muito absurda no baixo ventre, do lado esquerdo, irradiando pro meu abdômen, né? Como eu tinha ido numa festa de casamento, eu tinha comido coisas aí diferentes, digamos assim, na festa, eu imaginei que era alguma coisa intestinal, tipo gases acumulado, alguma dor de barriga, sei lá, talvez tivesse irritado o meu intestino, alguma coisa que eu tivesse comido. E aí eu fui tentar levantar, eu não conseguia levantar da cama, mas eu também não conseguia ficar deitada, não conseguia ficar sentada. E a dor aumentando, um pico de dor, aquela dor agudizada, e eu não conseguia, o que eu ia fazer? Eu tentei ir no banheiro e tal, e a dor estava tão intensa que eu não conseguia colocar o pé esquerdo no chão, de tanta dor. Só para vocês terem uma ideia, eu já tive dor renal, mas não de problema renal mesmo, assim, de subida de bactéria pro rim, e era uma dor absurda quando eu tive, mas essa foi muito pior. Eu cheguei a vomitar, não tinha nada para vomitar de tanta dor que eu tinha. Bom, aí eu fui medicada, tudo mais, e a dor foi dando aquela amenizada. Só que o domingo todo a coisa ia e voltava, eu precisava tomar o remédio. Tanto que eu não conseguia andar direito de dor, porque parecia que cada passo que eu dava do lado esquerdo enfiava uma agulha em mim aqui localizada no baixo ventre. Como estava final de ano, eu sabia que a minha ginecologista na época não ia conseguir me atender, porque a agenda dela é super tumultuada. Eu também já tinha ido no ginecologista, sei lá, 6 meses atrás, estava tudo certo, né? Tava tudo lindo com os meus diagnósticos, com a minha vida, tava tudo bonitinho. Eu não tinha nada, nunca tive sintomatologia nenhuma. E aí eu falei, não é possível, isso não é útero ou ovário, deve ser intestinal. E aí, nessa história toda, eu fui conversar com a minha farmacêutica de confiança, que eu indico super, que é a Anabelle, da Ouro Preto. Eu gosto muito dela, ela sempre me ajudou demais, eu tenho uma gratidão absurda por ela, principalmente por causa disso. E eu fui conversar com ela, expliquei a situação para ela e ela falou, Sâmia, vamos tentar um probiótico. Porque pelo que você tá me falando, pode ser intestino, pode ser ovário, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí, beleza, juntas montamos um probiótico e naquela semana mesmo eu comecei a tomar e realmente deu uma boa melhorada. Porque até na hora que eu ia no banheiro evacuar, eu sentia dor, eu sentia incômodo. Só para vocês terem uma ideia, eu sentava, eu lembro nitidamente, segunda-feira era minha aula de yoga, eu tive a dor no domingo. Eu sentei no chão, o tapetinho, né, para fazer yoga,
a posição de meditar, eu não conseguia ficar na posição, porque parece que estava enfiando agulha ali na minha barriga. Era uma coisa muito estranha. Eu só consegui iniciar meu diagnóstico com muitas dores abdominais também. Exato. Então, o grande a Gabi tá falando aí. Então, realmente é muito comum o relato de você nunca ter tido nada e você começar a ter algumas dores, ou agudas, né? Ou dores que você vai negligenciando por muito, muito tempo. E aí, quando você vai no médico fazer os exames de rotina, você acaba descobrindo. Aí também depende muito da pessoa, que nós sabemos que nós somos pessoas que acompanhamos, que vamos todo ano no médico e tudo mais. Mas eu conheço mulheres e pacientes, por exemplo, que faziam 5 anos que não iam no ginecologista, por exemplo, né? Então, a coisa pode tomar uma proporção muito grande. Então, essas dores, elas eram muito estranhas e usando o probiótico, elas melhoraram um pouco, mas não resolveu muito o problema. As coisas foram passando e o final do ano foi chegando, a minha família de Natal veio pra cá, então o foco daquela dor mudou muito, porque meu afilhado estava aí e as coisas mudaram um pouquinho. E aí eu fui também deixando de lado, falando, isso aí vai passar, não vai dar nada, aquela história que a gente sempre quer empurrar com a barriga, né? E eu sempre me cuidei muito, então para eu não esquentar a minha cabeça muito no final do ano, eu falei, deixa, ano que vem eu resolvo o que eu vou fazer. E eu fui em janeiro no meu osteopata, que eu também super recomendo, que é o Fernando Pucciarelli, aqui em Pirassununga. E eu comentei com ele, ele falou, Sâmia, provavelmente isso é endometriose. Eu quero que você saia daqui e que você marque a sua ginecologista o mais rápido possível, porque isso tá com cara de ser endometriose. Aí eu falei, putz, né, como é que vai ser isso? Eu falei, tipo, eu não acreditava, né, que isso pudesse estar acontecendo, porque eu tive uma cunhada muito tempo atrás que vivia de cama e de dores, de tanta endometriose que ela tinha. Então eu nunca me via, isso nunca aconteceu comigo. Como é que eu poderia ter endometriose se nem dor eu tinha, né? Enfim, então eu não tinha, só para vocês terem a ideia, nenhum dos sintomas de endometriose. Eu nunca tive menstruação falha, minha menstruação sempre foi certinha, regulada, o fluxo sempre foi normal. Eu tinha um pouco de cólica e não era todos os meses, por exemplo. Então, por exemplo, talvez eu tivesse cólica a cada 3 meses, era uma cólica muito fraca. Isso de vida adulta, quando eu era muito nova, quando eu comecei, né, na vida menstrual, vamos falar assim, de 12 anos para 20 anos, eu tinha muita cólica. Então as coisas foram melhorando. Então eu não tinha corrimento vaginal, nunca tive nenhum tipo de doença vaginal, candidíase, que são características de ovário úmido e de útero úmido, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então eu nunca tive nada que justificasse teoricamente e que batesse com o diagnóstico da endometriose que estavam falando que supostamente eu teria. Beleza. Fui na ginecologista, marquei os exames e tudo mais e fiz. E no meu ultrassom apareceu que eu tava com o ovário gigante, o ovário esquerdo meu estava 70 vezes acima do que ele deveria estar, mais ou menos, tá? Então, vamos fazer uma conta aí para ver se eu não tô falando besteira. O ovário, o tamanho dele é para ele estar 9, no máximo até 9 centímetros cúbicos, 9 cc. O meu tava 79,3. Então é uma bola o ovário. E apareceu também um mioma, como se fosse um mioma no útero. E também nunca tinha tido isso e tal. Então já foi aquele choque na hora de você ver o exame e falar, nossa, como que esse ovário tá gigante. E aí, pra gente comprovar esse exame de ultrassom, que é isso também que vocês precisam saber, muitas vezes o ultrassom não mostra nada. Então, ele tá lá, você tá visualizando alguma coisa, mas ele não dá um diagnóstico tão claro. Então, foi sugerido que fizesse uma ressonância de pelve, porque é um exame que com contraste você vai ver melhor a questão ali. E no exame da ressonância, deu que eu tinha algo relacionado a como se fosse um cisto hemorrágico no ovário esquerdo. Então, quer dizer, tinha sangue no meu ovário esquerdo, com sugestão de endometriomas.
assim como um leiomioma sugestionado no útero. Ou seja, teoricamente eu tinha um mioma normal, que quase todas as mulheres têm no útero, e algo que pudesse indicar como endometrioma, então um cisto hemorrágico, ele se partiu no meu ovário esquerdo. E aí a hora que você vê o laudo, que você vê sempre algum exame quando você vê que tá com sangue ou com hemorragia, você normalmente pensa em tumor, você normalmente pensa em câncer. Porque quando você sempre faz um exame de imagem, o que aparece ali, quando você faz contraste, se tiver sangue, você sabe que está inervado, ele está alimentado. E aí, se ele está alimentado de sangue, a única coisa que você pensa é que você está com câncer. Então, a hora que eu olhei aquele diagnóstico bonito, no dia 6 de fevereiro, dia 4 de fevereiro que eu fiz o meu exame, que foi o dia do meu aniversário, eu fui lá e falei, eu estou com câncer no ovário. E eu sabia que câncer no ovário é o câncer que mais mata, é o câncer que menos tem, é um dos mais impactantes, né? Um dos mais complicados de tratar e tudo mais. Então ali na hora já começou a bater um baita de um desespero, a minha médica no momento não foi acessível no respaldo do diagnóstico. Ela demorou ali 1 ou 2 dias e eu pedi com urgência para ela ver isso para mim. E ela não podia ver porque eu tinha que buscar filho na escola, não sei o que lá. Aquilo eu achei assim o fim do mundo naquele momento para mim. E aí eu não sabia o que fazia, tava achando que tava com câncer, e aí eu recebo uma mensagem dela no WhatsApp: não, Sam, esquenta a cabeça, isso é endometriose. Simples, você faz a cirurgia. Olha, eu vou deixar aqui para você um encaminhamento para você fazer uma cirurgia. Simples assim, né? Não foi nem pessoal, não foi nem presencial, foi pelo WhatsApp. E aí naquele momento, tudo acontecendo muito rápido, eu falei, não, isso está errado, eu vou pegar esse exame e vou passar para um outro médico. E assim começou a saga da Samia Nutri, né? Com endometriose. Começou a pular de médico em médico para ver se eles estavam falando a mesma língua, se eles estavam falando a mesma coisa. E aí eu marquei um médico que eu já conhecia há muito tempo, que tem muita experiência em Ribeirão Preto, e ele olhou os exames, olhou, falou, olha, não tem como te falar que é endometriose, né? Porque, já que tá falando aqui o mesmo susto que eu, é desesperador. Exato. O da Raquel, meu endometrioma foi no intestino e o médico que olhou a coluna disse que primeiro que era um tumor e talvez poderia ser benigno. Então, é muito complicado porque o exame da ressonância que a gente faz é um exame que não fecha diagnóstico. E os médicos falam que só se fecha diagnóstico quando você abre para você ver o que tem dentro. Então vamos operar. Então que bonito, eu não sei o que tem dentro de você. Então eu vou lá e te opero. E aí você corre um baita de um risco na cirurgia de ter uma trombose depois, ou você ter algum problema na hora da intubação, na anestesia geral, ou no pós-operatório, mas tá tudo certo. O importante é operar. E eu sempre fui contra essa questão de operação. A Gabi, fica tranquila que até agora eu já passei por 5 profissionais até encontrar um que me ajudou. Exatamente, é bem por aí. E um profissional humano, né, que seja humanizado, que tenha um atendimento humanizado, que é o que está faltando muito na área clínica, médica, profissional, me incluo nessa situação como profissional da área da saúde, tá? Então, nesse trâmite todo, eu fui nesse médico mais experiente, foi o segundo médico que eu fui, e ele falou, não posso te dar certeza, talvez você tenha que fazer a operação mesmo e tudo mais, mas vou te encaminhar para o especialista nisso que eu conheço, que é ponta firme e tal, que ele vai te avaliar melhor. E me encaminhou pro cirurgião. E o cirurgião também foi muito taxativo. Ele falou, olha, você tem... Ele fez o exame de toque, falou, não, você tem endometriose. Não sei como que eles conseguem identificar, mas só com o exame. Levei todos os exames para ele só se atentou ao ultrassom, que na minha visão de leiga, o ultrassom é o resultado que menos vê alguma coisa. E não olhou a ressonância magnética. Então, por que eu tinha feito a ressonância? Sendo que lá que estava falando o que estava acontecendo ou não. Enfim, aquele atendimento de médico que está acostumado a operar e que quer te encaminhar para a operação. Nada contra, mas para mim isso não serve. Aí ele me encaminhou e eu marquei a cirurgia. Era para ser dia 10 de maio de 2019, né?
E aí o que acontece? Ele me pediu uns exames pré-operatórios. E eu falei, tem que fazer, vamos fazer, sair de lá arrasada, não aceitando a situação, mas ia encarar. Nos exames eu tive um estalo, eu falei, eu vou fazer um novo ultrassom por conta. Vamos ver. Se esse ultrassom tiver reduzido, eu vou lá e começo um tratamento por conta, tento dar um jeito. E olha que loucura. Eu fiz o exame de sangue e o exame de ultrassom novamente em coisa de, sei lá, se deu um mês. Não, vamos por aí uns 2 meses de diferença, eu acredito. De 79,3 centímetros cúbicos o ovário, foi para 67,4, tinha reduzido. E o CA-125, que é o marcador bioquímico, o marcador de sangue, que estava, acho que 77, uma coisa assim, 79, 77, foi para 50 e poucos, 55. Gente, olha que beleza, era um sinal, e eu entendi aquilo como um sinal. E como naquele momento eu estava sendo acompanhada pela minha cunhada, que era médica, que é médica, só que não da área ginecológica, numa conversa aqui em casa, só com o apoio da minha família, sem apoio médico nenhum, eu resolvi que eu ia fazer um tratamento por conta e ela ia achar, ela ia pesquisar um hormônio para eu usar. A Gabi tá falando que endometriose difusa para a parede do útero, o primeiro médico já disse de cara que eu teria que fazer uma esterectomia. Exatamente, eu perguntei pro médico lá também se eu ia ter que tirar o ovário e ele disse que não ia ter esse tipo de problema, mas que ia fazer uma esterectomia no sentido de tirar o mioma que estava no meu útero e não o útero em si. Então, tem toda essa questão de idade, tem toda essa questão da gente entender que a gente vai ser mutilada sendo muito cedo, né? Sendo que a gente não teve filho, sendo que a gente não teve outras experiências, né? A Jaqueline tá falando que o CA-125 dela é 180. É realmente um absurdo, né? Super alto. A Sara tá falando que sempre teve dores absurdas no período menstrual. Porém, por morar numa cidade do interior, ficava mais difícil. Exatamente. Tem tudo isso também. Tem a questão se a pessoa vem com quadros de dor e tem vida sexual ativa ou não. Também tem toda essa questão. Porque às vezes a mulher, ela tem dor na relação sexual. Então, se já é um sinal, fala, opa, tem alguma coisa errada. Porque teoricamente não é para ter dor na relação sexual também, né? Exato, diagnóstico tardio. Então, assim, desde que eu fiz os meus exames em fevereiro, até o diagnóstico mesmo, né, suposto pela ressonância, passar pelo médico foi em abril. Então, passou aí um tempo. Imagine se isso fosse um câncer. Até você procurar um tratamento, até você fazer esse tratamento, como que fica, né? Exatamente. Então, o que aconteceu? Com esse resultado desses exames, eles me tranquilizaram um pouco e eu pude observar e respirar um pouco mais e concluir que não era o caminho operar e que eu ia começar um tratamento. Pois bem, aí eu tive que confiar na minha cunhada e ela foi pesquisar para mim um hormônio que eu pudesse usar que não me desse efeitos colaterais relacionados tanto à metabolização de fígado, porque quando eu era muito moça eu usei um hormôniozinho, um anticoncepcional, que eu tinha um cisto no ovário muito tempo atrás, e eu passei muito mal com aquele anticoncepcional, que eu não estou lembrando o nome dele agora, mas meio que todo mundo já usou. Então ela falou, vamos fazer o uso de um hormônio que não tem uma metabolização direta pelo fígado, ou que não passa pela corrente sanguínea, no sentido quando você faz via oral, que tem toda aquela questão de estômago, intestino, metabolizar. Então a gente pensou e ela decidiu fazer uma associação de gestrinona com pentravan via vaginal, né, tipo uma pomada. Eu falei, interessante essa ideia, porque aí se ele não estiver me fazendo bem, eu paro o uso dele, posso parar a hora que eu quiser. Ou o oral também eu poderia, mas tinha uma ideia de colocar chip de gestrinona, que é o hormônio, o chip da beleza, que o pessoal fala muito, para secar e tal, o pessoal tem usado para essas coisas.
Mas na verdade a gestrinona, na forma de chip, nem sempre ela favorece essa questão de emagrecer, de secar e etc. O que aconteceu, na verdade, comigo é que a gestrinona eu usei em 3 meses e nesses 3 meses que eu usei, ela reduziu 50% o tamanho do ovário que estava. Foi para 39,2, estava 67 e pouco. Então eu vi que o resultado estava bem legal, porém, depois do 4º, 5º mês, chegando lá no 6º mês, que era o limite que eu ia usar daquele hormônio, a gestrinona já começou a me dar efeitos colaterais, como um monte de espinha, engrossamento da voz, né? Resultados mais androgênicos, porque a gestrinona ela inibe o LH e o FSH, que são os hormônios femininos, pela hipófise. Então ela inibe essa secreção e consequentemente você corta o ciclo menstrual. Só que ela tem um efeito androgênico, né? Ela vai deixando você com o tempo mais masculinizado. Tanto que nessa época, quem lembra, eu tava super mais seca, fiquei mais magra, eu não tinha muita gordura no corpo, mas eu consegui segurar, reduzir mais a gordura corporal, eu fiquei bem mais definida, a musculatura estava bem mais aparente. Então são os efeitos colaterais do hormônio que aconteceu em mim e que acontece em outras pessoas que eu acompanho. Mas eu tenho pacientes também que eu acompanho com endometriose que tem o chip de gestrinona e ganharam gordura corporal, que incharam. Enfim, o que eu quero dizer com vocês é que todo esse processo que eu acabei fazendo por conta, nesse meio de caminho, entrou a acupuntura. E aí, quando entrou a acupuntura focada, especializada em controlar, segundo a medicina tradicional chinesa, a endometriose, para mim as coisas foram outra história. Tudo melhorou, tudo mudou. Por quê? O acupunturista trabalha muito com medicina tradicional chinesa e ele colocou que talvez fosse interessante que eu precisasse mudar algumas coisas na minha alimentação. E aí, essa questão de mudar as coisas na alimentação era meio que estranha para mim, porque eu já comia muito certo. Como que eu ia mudar? E aí eu tive que estudar tudo isso por conta, né? Aprender o que a medicina chinesa falava para eu poder começar a fazer em mim um protocolo para endometriose. E isso é muito novo ainda, é muito diferenciado. É muito difícil você achar um profissional que trabalhe dessa forma, associando nutrição, alimentação com medicina tradicional chinesa. Tudo bem que a medicina tradicional chinesa já existe há muito tempo, mas nós não estamos preparados, a gente precisava fazer cursos, etc e tal. E eu não tinha tempo, eu tinha que resolver tudo isso muito rápido, apresentar esses resultados muito rápido, porque senão eu ia ter que operar, e eu não queria operar, né? Então eu tive que fazer tudo muito acelerado. Então, nesse meio tempo que começou a medicina tradicional chinesa na minha vida, eu comecei a descobrir algumas coisas. Porque na medicina chinesa, tudo tem os órgãos-chave e você tem o seu tipo, o seu biotipo. E de acordo com aquele órgão-chave que você é mais sensível, por exemplo, você tem que deixar ele sempre equilibrado. Se ele tiver de mais ou se ele tiver de menos, você vai ter algum problema. E na endometriose, o que vocês precisam entender é que é endometriose? É uma proliferação do endométrio, que é a camada que reveste o útero, para fora do útero. Então, ele pode tomar uma proporção e caminhar para outros locais, outras regiões. O que acontece é que você pode, via alimentação, estilo de vida, pensamentos, bloqueios, medos, inseguranças, coisas que a gente tem como ser humano, você pode incentivar esse extravasamento do endométrio para fora do útero, ou você pode segurar. E eu optei tentar segurar isso da melhor forma possível. Como? É o que eu tenho batido na tecla com as minhas pacientes. Trabalhar a questão de útero úmido. Então, na medicina chinesa, a gente tem alguns termos que a gente usa. Secar, umidade,
estagnação, frio, calor, etc. Então, o útero que é da mulher com endometriose tende a ser um útero duro, rígido, frio, estagnado. Então, a energia, porque tudo na medicina chinesa é energia, a energia do útero está estagnada. O sangue está parado no endométrio. Quando você menstrua, é para ele sair todo. Ele não sai, ele fica um pouco, fica sempre tipo um restinho. E a cada menstruação que fica esse restinho, você vai acumulando, teoricamente, uma estagnação de energia, estagnação de sangue. E o sangue não pode nunca ficar estagnado em lugar nenhum, muito menos ali no útero. Então, esse útero que para, que ele não contrai direito, que ele não expulsa direito esse sangue, é um útero duro, rígido. E você imagina na hora que você vai menstruar, o seu útero duro, o que vai acontecer? Cólica. Você vai ter sempre mais cólica. Quando você menstrua e você sai aqueles blocos de sangue, aqueles coágulos de sangue, útero estagnado. Quando você menstrua e tá aquele sangue bonitinho, mais vermelhinho, útero bom, útero funcionando direito. Esse é um dos pontos que você tem que avaliar. Não é só uma questão de cólica, né? Então, esse útero frio estagnado, ele precisa voltar à normalidade dele, ser mais tranquilinho, mais quentinho, mais conforto, a energia ali dentro dele circular melhor. E coisas que a gente come e que a gente sente fazem esse útero se contrair mais ou não. E aí você pode estar se perguntando, nossa, nada a ver isso, porque não é assim que funciona, não sei o quê. Então veja bem, medicina tradicional chinesa existe há muito tempo, né? Não é de hoje. Não foi a gente que inventou, são coisas que já vão vindo e sendo estudadas há muito tempo. E tudo na medicina tradicional chinesa parte do equilíbrio de energias. E nós somos energia, né? Você sabe que quando você encontra uma pessoa com uma energia boa, por exemplo, quando você tá com aquela pessoa que tá deprê do teu lado, você fica ruim também. Isso é energia. Então, a energia dos órgãos dentro da gente, eles têm que estar funcionando em equilíbrio. Se você tirar a energia de um lugar para passar para o outro que não está funcionando direito, você vai desequilibrar todo aquele ciclo. É isso que eu tenho feito comigo desde então na minha alimentação. Eu retirei laticínios da minha dieta, laticínios. Não se usa leite, não se usa iogurte, não se toma Yakult, não se come queijo, não é lactose, é laticínio. E esse foi o primeiro baque. Tirar laticínio da dieta é muito complicado. Você vai comer o que no lugar? O que você vai suplementar? Como você vai substituir o cálcio? Como que vai fazer? Esse é um primeiro ponto. Normalmente, a mulher com endometriose também tem um intestino um pouco complicado, ou tende a ter, porque aí a gente pega pelo traço da genética. A endometriose tende a ser uma doença com cara de inflamatória. Então, a gente entra com uma dieta anti-inflamatória e antioxidante. Se você usar ativos anti-inflamatórios, tipo cúrcuma, por exemplo, cúrcuma com pimenta negra, que potencializa a ação, gengibre, que super equilibra a energia de fígado, muito provavelmente você vai começar a fazer a energia rodar, funcionar, a engrenagem funcionar. Essa seria a ideia. Então, eu tenho 2 pontos importantes. Eu tenho baço pâncreas, que a gente chama na medicina chinesa, e eu tenho fígado. E um meio que está alimentando o outro em termos de energia. Os dois têm que estar equilibrados. Fígado descompensado. Como é que você sabe disso? Você não dorme à noite. Você tem insônia. Você acorda por volta de 3 horas da madrugada, todo dia. Excesso de fígado, por exemplo. Você está com energia a mais. Vontade de comer doce que nem uma louca ou que nem um louco. Acontece com você? Coloca aí para mim no comentário. Se você tem excesso de vontade todo dia, aquela coisa louca de comer doce, você está com uma deficiência de fígado aí, você está com alteração na sua energia de fígado. Então, são alguns sintomas. Irritabilidade, muito nervosismo. Sabe a pessoa que vive na TPM? Isso aí tá com cara de fígado descompensado. Beleza.
E aí nós temos o outro aspecto, baço pâncreas, que a gente chama na medicina chinesa. Baço pâncreas na medicina chinesa, ele está relacionado a... É como se esses dois órgãos estivessem relacionados a absorver a energia dos alimentos que a gente come. Falando nisso, eu quero coraçãozinho aqui na minha live de novo. Por favor, coloquem coraçõezinhos aí, senão eu fico triste. Então, o baço pâncreas, ele é o órgão que está relacionado totalmente a absorver a energia dos alimentos. E isso segundo a medicina tradicional chinesa. Esquece o lado ocidental da história. E aí, o que vai acontecer? Você está comendo carboidrato que nem uma louca, açúcar que nem uma louca. Você está comendo tudo que aparece na sua frente, você está irritada, você só quer comer. E aí, gente, você está comendo em excesso, você já está comendo errado. Seu baço pâncreas está numa deficiência absurda para absorver aquilo que você está comendo. Ai, gente, obrigada pelos corações. Adoro quando vocês colocam. E aí, você está lá com excesso de comida, com deficiência do órgão. Ele vai absorver aquilo direito? Não. O que o baço pâncreas faz quando ele está com deficiência? Ele acumula em tecidos, em cistos, em miomas, em endometriomas, em endometriose, em câncer e em gordura. Ah, mas como é que eu vou saber como ele acumula no meu corpo? Provavelmente, cada corpo ele vai acumular de um jeito. No meu, ele acumulou como endometriose. Em outra pessoa, às vezes o baço pâncreas deficiente vai fazer a pessoa engordar, ficar inchada, retida. Em outra, pode ser que desenvolva um câncer. E também ninguém garante que uma pessoa que tem endometriose não possa evoluir para um câncer. Não sei. O que a gente tem que é cuidar da doença que a gente tem e da situação clínica que a gente tem para a gente trabalhar isso no futuro para isso não piorar. A gente esquece do coração porque ficamos compenetrados na sua fala. Obrigada, gente. Eu sei. É legal, né, quando prende a atenção. Então, eu diria que eu fiz errado a minha vida inteira. Quando eu me formei, desde que eu me formei em nutricionista, o que eu comia. Porque eu comia muito laticínio, não leite, mas iogurte e queijo, iogurte industrializado e queijo que nem uma louca. Carboidrato eu nunca comi muito, mas adorava um docinho, né? Carboidrato refinado. E frutas frias, que aí tem todo um lado da gente classificar os alimentos na medicina chinesa como alimentos frios e alimentos quentes, mornos, com composições neutras. E a gente não é o frio que tá frio, né? Por exemplo, a melancia que tá na geladeira é fria. Não é por causa disso, o que tá gelado. É classificação da natureza do alimento por energia. E tem tabelas disso. É totalmente diferente do que a gente está acostumado. Oi, Cristóvão, tudo bom? Então, não é aquela situação que a gente lê lá, vou tomar um chá é quente, então tá tudo certo. Não, às vezes a natureza daquele chá que você tá tomando é frio. E tudo que é frio e úmido gera um aumento do yin, da estagnação, né, da introspecção, de ficar quietinho, teu útero lá, sem trabalhar direito. E tudo que é muito yang, né, que é o calor, que é o coração acelerado, que é o sistema nervoso simpático alto, aquela pessoa vermelha, ela é muito yang, também não é legal. As coisas têm que estar em equilíbrio. Então não é que o yin é bom e o yang é ruim. A gente tem que estar no equilíbrio. Então, esse baço pâncreas meu, eu identifiquei claramente que o excesso de laticínio que eu comia e os doces que eu comia, as frutas frias que eu comia, o excesso de salada que eu comia, que era saudável, mas não era saudável e adequado para minha endometriose. Então veja, comer bem não quer dizer que você está comendo certo, por incrível que pareça. Às vezes você está comendo errado para a sua situação. E é difícil, né? Ou para uma nutricionista, você imagina que complicado, uma nutricionista que a vida inteira comeu certinho, que seguia, que treinava, que fazia tudo muito certinho, ir lá e aparecer uma doença na vida dela, que ela tinha que mudar a alimentação porque ela estava fazendo errado. Olha que rasteira, né? Oi, Mari, tudo bom? Obrigada pela participação. Então, é pra gente aprender que
nem sempre, né, o que a gente acha que a gente está fazendo certo, a gente realmente está fazendo certo. Então, depois de toda essa história que a medicina chinesa entrou na minha vida e eu comecei a mudar a minha alimentação, cortei os laticínios, comecei a retirar o glúten da dieta, porque glúten é inflamatório na maioria das vezes, sim, principalmente para quem tem intestino frágil, principalmente para quem tem endometriose. Lembra da história do teste genético que a gente falou semana passada? Então, tudo isso baseado em evidências científicas, a gente vai acertando a alimentação para cada pessoa e não o geral, o genérico que a gente acha que funciona. Lembra que a gente falou isso na semana passada lá sobre o teste genético? Quanto mais individualizado, melhor. E o certo mesmo, que eu gostaria muito que quem tem endometriose que está participando dessa live e faz acompanhamento comigo, ou vai fazer, ou quer fazer, como eu não sou acupunturista, eu sou uma curiosa em medicina chinesa, eu gostaria muito que vocês fizessem um acompanhamento com acupunturistas que focam o trabalho em medicina chinesa, porque isso aproxima muito e melhora muito o nosso trabalho como nutricionista. Eu acabo identificando o seu tipo pelo que a acupunturista me traz. Você precisa trabalhar isso na alimentação da pessoa. Então ele me dá uma dica, eu vou lá. Eu não consigo ainda avaliar como é o seu perfil. Eu sei o meu perfil porque eu estudei sobre mim. Então como é que você trata? Foi a melhor coisa que a Nutri fez, foi tirar leite. Exatamente. É isso mesmo, Mari. Também amo queijo. Gente, eu era uma ratazana, agora vai fazer 1 ano que eu não como mais. A gente acaba descobrindo outras delícias. Exatamente. Mês passado fez 1 ano que eu não tenho mais laticínio na minha alimentação. Fez 1 ano que eu mudei a minha alimentação. E outra, que nem a Mari tá falando aqui, o nosso corpo é outra coisa quando você tira laticínio. Claro, vamos fazer uma ressalva. Então não é para todo mundo parar de comer queijo agora, tá tudo certo. Cada um é cada um. O que a gente tem que identificar é que às vezes você está comendo em excesso. E eu comi em excesso. E o excesso começou a tumultuar a energia do meu passo pâncreas, do meu fígado, porque esse é o meu perfil, por eu ter o perfil que o fígado fica afetado. Então eu tenho muitas dores no corpo, eu sou uma pessoa tensa, eu sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa que eu descompenso muito meu fígado, energeticamente falando, quando eu estou nervosa, quando eu estou ansiosa, quando eu não durmo bem, por exemplo, quando eu estou estressada, quando eu estou irritada, quando eu estou insegura. Então, você quer acabar com o meu fígado, é você me deixar insegura. E isso muitas vezes a gente não identifica, né? Qual é a situação da quarentena agora? Insegurança. Qual é a situação dentro de um relacionamento que a pessoa não decide se quer ficar com você ou não? Insegurança. Qual é a situação do seu trabalho, muitas vezes, que não depende de você as coisas? Insegurança. O mundo hoje é uma insegurança. Só que eu reajo isso de um jeito diferente. Para mim é muito exacerbado, às vezes para você não é. Por isso que cada um tem que ser avaliado da melhor forma possível. Vou ao banheiro todos os dias e não fico mais inchada, Nutri. Ótimo, eu também, tá? O ponto do fígado na orelha até arde. Exatamente, aqui, ó. Não sei se dá pra ver, né? Outros pontos muito legais que vocês devem trabalhar aí, que vocês, do acupunturista, é a questão aqui embaixo da barriga, perto aqui entre a virilha e o osso do pubis e a questão do umbigo, tem os pontinhos VC3, VC4, esses pontos têm que ser estimulados também para essa questão de endometriose quando a gente cuida pela acupuntura. Então, só para eu não me delongar muito, porque a gente já está quase terminando, o que eu quero que vocês entendam é que eu fiz um caminho por conta, eu arrisquei, e eu arrisquei porque eu tinha certeza do que poderia acontecer ou não, e porque eu sou da área médica, clínica, então não façam isso por conta, procurem um profissional para ajudar vocês. Mas eu quis muito que tudo isso desse certo. Sabe por quê? Porque eu decidi, quando eu descobri que eu estava com endometriose, que eu precisava falar isso para as mulheres, que eu precisava incentivar elas de alguma maneira, que eu queria pegar aquela doença e transformar aquilo numa coisa boa na minha vida. E eu consegui. Porque hoje
graças a Deus, eu tive um resultado super positivo. Eu tô em remissão total, praticamente. Isso é uma coisa tão legal, fico tão feliz. Por quê? Eu fiz tudo sozinha, eu não tive acompanhamento médico. Depois de um tempo, claro, que aí as coisas já estavam se normalizando e eu estava entrando no 6º mês, mais ou menos, aí da minha gestrinona e já estava no limite, aí eu achei uma médica, graças a Deus, muito legal, muito humana, né? E aí ela me aceitou, me entendeu e falou: Samia, beleza, a gente vai te ajudar agora nesse processo. E aí ela falou: olha, eu só sinto que eu vou discordar de você com o remédio que você usou. Eu gostaria muito que você usasse o Dienogest. E é por isso que hoje eu quis fazer essa live para vocês, né? No sentido que vocês identificassem que, independente da escolha do hormônio que vocês estão usando, por exemplo, a gente pode ter resultados positivos, sim. Eu tive uma boa melhora com a gestrinona, mas depois ela parou, ela estabilizou meu resultado. E agora eu tive, depois de 6 meses, hoje, exatamente hoje, eu tive o resultado que eu tô com o tamanho do meu ovário normal. Olha que beleza, né? Então, ele tá controlado com outro hormônio 6 meses. Isso tudo graças ao meu esforço de fazer tudo isso, mas principalmente para mostrar para as pessoas e para os médicos que não me atenderam muito bem que eu conseguiria, pelo estilo de vida saudável, pela alimentação, fazendo acupuntura, usando o floral quântico, que é uma outra coisa muito interessante, essa parte quântica específica para o ovário, que tudo isso é possível, sim, que não é cirurgia que a gente tem que fazer à torta à direita, que a gente tem que mudar a nossa cabeça, o nosso estilo de vida, como que essa doença pode nos transformar para melhor. Independente do que estiver acontecendo, independente da doença que você tenha hoje ou não, embora essa live seja sobre endometriose, eu quero que vocês percebam que a doença vem na vida da gente para a gente melhorar, né? Alguma coisa, não pra gente piorar. Eu cresci absurdamente em relação a ser um ser humano melhor e principalmente em relação à minha parte profissional, porque eu consegui estudar muito, eu fiz coisas que eu nem imaginava que eu ia entender sobre medicina chinesa. Então deixa eu me concentrar aqui para parar de chorar. Fala da sua experiência com o Dienogest, se possível, certo? O Dienogest, ele é um hormôniozinho que eu não gostei muito. Ele é muito leve, a carga dele hormonal é bem tranquila. Ele faz uma redução do estradiol no corpo da gente, então ele não age na hipófise inibindo LH e FSH, ele age reduzindo estradiol diretamente. Então ele promove, no meu corpo, ele promoveu mais efeitos colaterais. Eu tive mais queda de energia, não tinha isso com a gestrinona. Eu tive muita zoeira na cabeça, aquela sensação de tontura. Eu tive muita dor na minha cabeça no início, quando eu comecei a tomar. Eu tive um pouco de enjoo e inapetência de início também. Afetou um pouco o meu comer, tá? Mas pode deixar, eu vou falar da babosa. Mas, no geral, eu achei que ele fosse ser muito pior, tá? Porque me cantaram uma bola que ele ia me dar muito efeito colateral, que eu ia me sentir muito mal, que eu ia vomitar, que meu fígado não ia aguentar, que eu ia ficar com crises de ansiedade, que eu ia ter trombose. Então, me cantaram uma bola muito feia do Dienogest. E é essa bola que vocês também estão cantando para vocês, que eu sei. E na minha experiência, isso não aconteceu, tá? É um hormônio que você meio que você nem lembra que você tá tomando ele, porque ele é muito tranquilo, a dose hormonal dele é muito baixa. E é um hormônio de primeira escolha dos médicos justamente por isso, porque ele é para ser usado teoricamente pro resto da vida, né? Agora, eu sei de casos de mulheres que tiveram redução de libido, tiveram problemas mais significativos, por exemplo, de uso contínuo. Lembra, eu tô com ele faz 6 meses. Teoricamente, eu acredito que a minha médica vai querer manter ele.
Eu não quero manter, né? Então, o que a gente vai discutir agora, quais são os próximos passos. Se eu puder estar na remissão só usando agora fitoterápicos, tipo óleo de borragem, por exemplo, o uxa amarelo, que é um chá específico para mioma e endometriose, e outras coisas talvez anti-inflamatórias, por que não? Mas esse é um segundo passo, que eu vou testar talvez, e eu vou passar para vocês lá na frente. A babosa, eu não sei falar para vocês qual é a babosa. Eu sei que existem tipos de babosa diferentes e tem um tipo de babosa que a gente pode comer, que a gente pode ingerir. Esse tipo de babosa, você tem uma misturinha da babosa que a gente faz na medicina tradicional chinesa, que é para a gente controlar a umidade do nosso útero. Lembra? Tonificar o baço pâncreas. E aí, tonificando o baço pâncreas, ele funciona direito e você para de acumular aquela umidade, formar mioma, formar cisto, etc. Então, a misturinha da babosa, quem quiser depois me manda em direct aí que eu respondo como que faz certinho, mas é associar uma folha grande da babosa, sem a parte verde, só a parte de dentro dela, bater no liquidificador com mais ou menos umas 6 colheres de alguma bebida alcoólica destilada. Então, no caso, eu uso uísque aqui e mel. Colocar mais ou menos um meio litro de mel e bater tudo, tá? E aí você deixa 7 dias ela ali num vidro escuro, guardadinho, num ambiente bom na sua casa. Você deixa ela lá e depois dos 7 dias você vai tomar 1 a 2 colheres de sopa ao dia, fora das refeições. Uma meia hora, 1 hora antes das refeições ou depois da refeição. Essa misturinha da babosa, eu tô usando ela desde outubro, mais ou menos, direto. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, dei uma pausa na quarentena, vamos falar que eu voltei esse mês. Faz uns 4, 5 meses que eu tô usando essa mistura da babosa direto. E eu não sei se foi ela também, mas o que eu sei é que meu ovário saiu da última medição em, acho que foi setembro que eu fiz, 29,9, ele foi agora para 9,4. 9 é a normalidade. Então eu já considero aí um baita de um avanço também. E lembrem-se, era para eu ter operado. Nenhum médico acreditou no tratamento quando eu falei que eu ia fazer. Todos deram risada na minha cara que o hormônio não ia controlar, né? E tá aí a prova que o ovário entrou em remissão e estamos controlando até agora. Mas lembre, eu usei hormônio? Eu usei hormônio. Precisou controlar via hormônio? Precisou. Mas foi usado outras alternativas. Foi usada acupuntura. Usei o floral quântico, que é um floral específico para o ovário. Então, por assimilação de energia quântica, ele trabalha aquilo para ele se organizar, ele voltar à normalidade. Eu comecei a usar probiótico, eu melhorei a minha suplementação de vitamina D, que estava falha, porque na endometriose a vitamina D também pode atrapalhar bastante isso. Eu fiz a misturinha da babosa, eu melhorei a minha alimentação, eu segui quase todas as regras da medicina tradicional chinesa, quase, porque tem muita regra e é muito difícil comer que nem chinês, do jeito que eles pedem. Então eu tentei adaptar o máximo possível na minha alimentação e graças a Deus eu tive o resultado. E hoje foi um alívio a hora que eu fiz o exame, sinceramente para vocês. Todas nós que não temos problemas de endometriose podemos tomar essa receita da babosa? O pessoal da medicina chinesa fala que a receita da babosa é para reduzir, para tonificar o baço pâncreas. Então sim, porque você vai tonificar o seu órgão, que pode estar com energia baixa, e melhorar o emagrecimento, fortificar alguma coisa aí, reduzir um mioma que às vezes você tem. Então eu não vou falar que tudo é igual, tudo é genérico, que pode, tá? Mas normalmente a gente entende que sim, já que ele vai estar tonificando a energia do seu baço pâncreas. Obrigada, Mari. Nosso organismo tem o poder de se curar, só temos que dar chance a ele. Exatamente. Antes que eu me esqueça que vai acabar a live daqui a pouco.
É importante que a mulherada que tem endometriose entenda que o perfil psicológico influencia demais. Nós tendemos a ser pessoas rígidas, pessoas que querem controlar tudo, a todos ao redor e o mundo todo. Somos pessoas que se cobramos demais ou muito exigentes com a gente mesma ou com os outros. Então, comecem a observar isso também, porque a mudança na parte psicológica, a mudança na parte do perfil de como você é, identificar o problema e mudar esse problema vale muito a pena, porque você em algum momento, quando você entende aquela situação e por que aquela situação veio para você, você começa a mudar aos poucos. É claro que a essência a gente sempre vai ser igual, mas algumas coisas a gente pode começar a deixar. Excesso de controle, excesso de perfeição, exigência demais. Para que tudo isso? Porque nós somos assim. Então a gente pode melhorar e trabalhar isso. E não usar aquela frase básica, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Tudo pode ser mudado, basta a gente querer. Entendam que é um mix o tratamento do perfil psicológico e emocional, por isso terapia, tá? Por isso se identificar, por isso o uso dos florais, que equilibra bastante. Não posso deixar aqui em nenhum momento de falar da yoga e da meditação, que foram fundamentais para um controle emocional meu e um controle de pensamentos positivos em todo esse tempo, porque não foi fácil, nunca é fácil você não ter apoio nenhum e você fazer o tratamento por conta própria, porque podia ter dado muito problema, né? E não deu. E a alimentação. Então, da minha parte, o que eu puder fazer para ajudar vocês que têm essa questão, eu vou ajudar. E quando chega para mim uma mulher com endometriose, eu fico muito feliz, porque nesse 1 ano tanta coisa eu consegui desenvolver e melhorar como profissional em cima disso, e quantas pacientes eu já consegui ajudar nesse pouco tempo, sem fazer tanta divulgação, sem fazer tanta propaganda. Então assim, eu sei que essa doença veio para mim, para eu mudar, mas para eu ajudar vocês a mudarem também. Muito obrigada, fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo hoje. Eu sei que essa live é muito específica e eu quis passar um pouco do que a gente faz. Eu não posso dar receitas padrão, porque cada um é cada um. Então, na hora que eu for fazer o acompanhamento com cada uma, as coisas podem ser diferentes. Pretendo salvar essa live e deixar essa live lá no YouTube. E o YouTube vai me ver chorando, mas tudo bem, porque quando a gente chora é porque a gente precisa extravasar, né? Gente, muito obrigada. Semana que vem nós teremos novamente. Quem quiser aproveitar aí para fazer uma perguntinha, fica à vontade que ainda temos 2 minutinhos. Mari tá falando que gostou da música. Obrigada. Obrigada, Raquel. Raquel é minha paciente querida do coração. Obrigada, Sara, pela participação. Lu, Diego, Cristóvão, Silvana, pessoal que entrou depois que eu acabei não vendo aí. E eu que agradeço vocês por estarem participando. E lembrem-se, façam os seus exames, seus check-ups de rotina, né? Não deixem as coisas passarem por muito tempo, porque a situação pode piorar bastante, tá? A Jaque, legal, Jaque, obrigada. Eu pretendo deixar essa live no YouTube, eu vou ver se eu consigo transferir lá pro YouTube, tá? A Manuele também, muito obrigada. E semana que vem é muito provável que tenha live, eu só não sei o tema ainda, tá bom? Mas semana que vem continuamos na saga das lives entre 6 ou 6:30 da noite. O shot é bom e muito usado na medicina tradicional chinesa, né? Mas não chamado como shot, por exemplo, mas ele é muito utilizado e para endometriose também, tá? Quem não sabe sobre shot, entra lá no meu site, samiakellerlucas.com.br. Tem um link lá no blog que a gente fala bastante sobre shots também, tá? Ou aqui no meu Instagram também tem essa publicação. O shot é bom para endometriose, sim. Sim, porque ele é anti-inflamatório, antioxidante, o mix dele, tá? Gente, muito obrigada novamente. Vou encerrando por aqui. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês.
Fiquem bem e cuidem-se. Até. Ah, obrigada pelos corações. Adorei.